Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez no canal Ouvir pela Palavra. Quero agradecer também a quem me escuta pela rádio, ouvindo aí o programa Ouvir pela Palavra. Deus te abençoe de onde quer que você me acompanhe. Lembrando que nós aqui no canal Ouvir pela Palavra oferecemos para você o de melhor em preparo para a Escola Bíblica Dominical. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então clica aí embaixo aí para se inscrever. Tem aí do lado também um sininho, clica no sininho para ser notificado cada novo vídeo, cada material novo que a gente colocar aqui no nosso canal. E aí embaixo também tem um botãozinho Seja Membro, tá? Seja Membro. Você vai poder ser membro do canal Ouvir pela Palavra com uma taxinha aí por mês de R$5, tá bom? E você pode cancelar a hora que você quiser. Você sendo membro do canal, você vai ter aí vantagens exclusivas. Veja bem então as vantagens aí de ser o nosso membro, ou seja, fazer parte aí do clube Ouvir pela Palavra. É isso mesmo. Clube Ouvir pela Palavra. Vem para cá você também. Vem nos ajudar. Somar para você fazer parte de um grupo de WhatsApp exclusivo. Vai ter contato diretamente comigo. Eu vou te mandar aqui os slides dessa aula que eu uso para ministrar. Vai ser entregue para você, tá bom? Você vai ter contato diretamente comigo e algumas outras coisas, outros bônus que você vai ter aí em fazer parte desse grupo. Eu estou com uma promoção de inauguração do nosso clube Ouvir pela Palavra. As 10 primeiras pessoas que se inscreverem no clube, eu vou dar, e aí eu vou mostrar para vocês um treinamento de professores de escola bíblica dominical, tá? E se você não quiser fazer, de certa forma, você não quer fazer parte do clube, esse treinamento eu ofereço sempre aqui no canal e você tem a possibilidade de fazer. Esse é um treinamento para professor de escola bíblica dominical, melhorando aí a performance da sua aula, melhorando aí a qualidade da sua aula da escola bíblica dominical. Então, quem entrar no clube, os 10 primeiros vai receber esse material. E você que não faz parte do clube, não quer fazer, mas quer adquirir esse material, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e você vai poder investir no seu ministério, tá bom? Então olha só, quem estiver no clube, os 10 primeiros, nós vamos aí ofertar esse treinamento de professores de escola bíblica dominical gratuitamente, tá bom? Então venha fazer parte do clube, venha fazer parte do clube Ouvir pela Palavra e nos ajudar aí nesse nosso canal, tá bom? Então nós vamos hoje comentar a lição de número 4, que está aí falando sobre a fidelidade do cristão ao Senhor, né? A fidelidade do cristão a Deus. A gente vai comentar isso hoje, não sai daí, a lição está maravilhosa, temos bastante coisa para conversar e você é meu convidado a já comentar aí, clicar aí, dar o like, dizer aleluia, glória a Deus, enfim, vamos participar aqui desse canal que pode ser uma bênção na tua vida, tá bom? Vamos então aqui à vinheta do nosso canal e logo após nós vamos voltar ministrando para você então aí a pré-aula dessa lição maravilhosa. Segue aí roda aí a nossa vinheta. É isso, minha gente. É você conosco fazendo aqui o canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Vamos lá. Vamos então ao nosso estudo de hoje, falando aí sobre a cristão, né? E a sua realidade para com Deus, falando dessa questão de sermos aí fiéis ao Senhor, né? Essa questão da fidelidade é uma questão muito profunda que demanda aí a nossa atenção. O nosso texto áureo, né? O nosso texto áureo da lição está aí em Esther capítulo 3, verso 1, que diz: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de
Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther capítulo 3, verso 1. A verdade aplicada da lição diz que o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Os objetivos da lição são três. Nós precisamos ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. Olha só, nós precisamos então ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. Ensinar que a esperança existe mesmo em meio à adversidade. E precisamos alertar sobre a luta diária do cristão. Alertar que a vida do cristão é assim, lutando diariamente contra as adversidades que lhe sobrevêm. O texto da leitura bíblica está aqui em Esther capítulo 3, e aí segue alguns versos que diz assim. Esther capítulo 3, leia comigo aqui, por favor. Diz assim: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Aí está o primeiro ponto importante da lição. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que trapassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isto em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras do Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então Amã aí fica enfurecido, porque Mardoqueu não se encurvou diante dele. Nós observamos aqui nessa lição algo extremamente importante, falando acerca da confiança em Deus. E essa confiança em Deus deve estar acima de tudo e de todos. Precisamos crer e ter certeza que Deus é capaz de transformar a perseguição em bênção nas nossas vidas, porque em tudo na nossa vida Deus tem um propósito estabelecido. Sempre que nos vem à memória essa questão de alguém que não se curvou diante de um Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso de Israel, apressadamente a nossa mente vai para Misael, Ananias e Azarias, que são os três jovens, né, tal conhecido como na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel. Então nós logo lembramos deles não se curvando diante daquela estátua que está lá em Daniel capítulo 3, verso 12, a estátua que o rei havia feito para que as pessoas se inclinassem. Então logo a gente traz na mente esses jovens. Mas aqui o caso específico da lição, que Mardoqueu também é um homem que não se curva diante de outro homem que se empodera no sentido da legalidade e faz com que o rei assine um decreto de que as pessoas deveriam se curvar diante dele. Mardoqueu não se curva. Sabe que esta palavra se curvar pode fazer a gente ter um entendimento sobre várias questões da nossa vida, principalmente na questão de se curvar, de se entregar, de se esmorecer diante das coisas. E Deus, nesses últimos dias da igreja na face da terra, Deus está contando, Deus está esperando, Deus está na espreita de pessoas que não se curvam diante das adversidades, não se curvam diante do pecado, de tudo que o mundo representa. E tem muita gente aí se curvando diante do pecado, porque, claro, como já dizia o Jair Pires naquela canção antiga, o pecado não dói, né? Então Deus precisa de homens e mulheres que não se curvem diante do pecado, da pressão desse mundo, que se levantem com autoridade, com poder diante de Deus. E assim nós vemos na Bíblia de pessoas que não se curvaram, né? Misael, Ananias e Azarias, aqui o caso de Mardoqueu, e a gente vê também outros homens aí de Deus que não se curvam diante de situações. Eu me impressiono com o caso do profeta Natã, que apontou o dedo no rosto de Davi. Davi, sendo o rei, poderia matá-lo imediatamente, mas ele
não se curva diante do poderio de Davi. Então Deus conta nessa geração com pessoas que não se curvam. O salmista escreveu que o Senhor é grande e essa grandeza fica como que impossível conhecê-la totalmente. Salmo 145, no verso 3. Bem-aventurados são os que buscam se relacionar com Deus, grande e criador de todas as coisas. Então, apesar dessa grandeza, Deus está interessado no relacionamento com o ser humano. Deus, embora sendo grande, poderoso, está interessado em relacionar comigo e com você. Ele busca esse relacionamento. A gente vê da parte de Deus sempre esse interesse. Quando Adão e Eva fogem por conta do pecado, quem vai atrás? Deus. Deus que vai atrás de Adão e Eva. E o próprio plano de salvação dado por Deus ao mundo é para que as pessoas ficassem livres dos seus pecados, para que pudessem o quê? Se relacionar com Ele. Então, nós percebemos claramente que Deus tem desejo de se relacionar com o homem. E agora nós, em contrapartida, devemos nos manifestar positivamente a esse desejo de Deus, manifestar também interessados em se relacionar com Ele, porque a Bíblia diz que nós fomos alcançados por Ele. Veio para o que era os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade e poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nada e ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e na minha vida. Daqueles que são discípulos de Jesus Cristo, daqueles que são ovelhas do seu pasto, daqueles que são o rebanho do Senhor. Então nada e ninguém é capaz de impedir que os planos do Senhor se cumpram de forma abundante na nossa vida. O profeta Isaías nos dá a entender a dimensão de Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mardoqueu tinha convicção de que há somente um Deus que é grandioso e verdadeiro, e que os chamamos de deuses por outros povos são divindades improfícuas, criadas pela imaginação humana ou forjadas pelo engano do diabo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 1,17: ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, nós vemos aqui da parte de Deus que ele não divide a sua glória com ninguém. E ele está buscando ser honrado, ser aí adorado pelos seus filhos, por aqueles que ele instituiu aqui nessa terra para servi-lo. Agora, Amã fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar os hebreus, os israelitas, quando eles estavam saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Foi uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabara de recuperar a sua liberdade, depois de tantos séculos de cativeiro e sofrimento. Então esse embate, esse conflito se dá em Refidim, perto ali do Monte Sinai. Então, como consequência, o Senhor estabeleceu que os amalequitas, por fim, seriam extintos. Está lá em Êxodo 17, Números 24, Deuteronômio 25. Nós entendemos então que Amã manifesta as características dos amalequitas que querem destruir o povo de Deus. Porém, a justiça de Deus sempre há de prover a salvação. E essa deve ser a tranquilidade do nosso coração como servos do Senhor. Porque Deus sempre vai abrir uma porta de escape para que nós possamos atravessar, conforme Paulo descreve ali em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Então o cristão, o servo de Deus, precisa confiar que Deus sempre tem uma saída, sempre haverá uma salvação para o povo. Agora, vejamos bem que o Senhor dera uma ordem a Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos.
Deus tinha conhecimento de que a destruição deste povoado se fazia necessária pela gravidade dos seus pecados. Caso contrário, algum remanescente de coração endurecido poderia sugerir e retornar à sua odiosa disposição contra o escolhido povo de Deus, como foi o caso de Amã. E a decisão de Saul nos faz lembrar que a repercussão das nossas escolhas, obedecer ou desobedecer, pode ir muito além do momento no qual vivemos. Diferentemente de Saul, carecemos de ser a geração que escuta e obedece à voz de Deus. Apenas uma geração que escuta e obedece a Deus terá capacidade e autoridade para confrontar as investidas de Satanás. Então, só uma geração totalmente comprometida com Deus, só uma geração totalmente comprometida com a palavra de Deus, com seus princípios, é capaz de colocar o dedo na ferida, de enfrentar de cara os planos de Satanás e vencê-lo. E no decorrer do livro de Esther nós vamos perceber que Deus tinha um plano para Mardoqueu. Ai daquele que tocar no servo do Senhor, mesmo que aos olhos do homem aquela pessoa seja tida como insignificante. Amã olhava para o exterior de Mardoqueu, contudo Deus conhecia, examinava e fazia uma análise profunda do seu interior. Então o rei Davi nos dá um grande exemplo de que nós não devemos afrontar o ungido do Senhor. No caso de Saul, quando ele fica até triste por ter tirado ali da veste de Saul um pedaço da sua roupa. Então, a expressão não toqueis nos meus ungidos, em 1 Crônicas 16, 22 e em Salmos 105, 15, apontava para a ação e cuidado de Deus, protegendo o seu povo e preparando tudo para o cumprimento de sua promessa, como Leslie Cialin comenta. Então, há pessoas que talvez não fazem ideia desse peso, do peso do ungido do Senhor, do escolhido de Deus, né? Daquele que está debaixo da cobertura de Deus, não aquele que está fora. Porque diz assim, não toqueis no ungido do Senhor, mas de um líder, de um pastor, de alguém que está fora do plano de Deus, essa pessoa perdeu a unção. Mas 1 Samuel 24,6 vai transmitir uma reflexão relevante aos nossos dias, como registrado lá no comentário bíblico de Brodman. Eu vou colocar esse subsídio para você acompanhar comigo, fazendo um favor. Diz assim, esse comentário de Brodman. Davi, contudo, não estava ansioso por tomar controle pessoal de questões sob jurisdição divina. Diferentemente de Saul, ele estava disposto a aguardar o tempo divinamente apontado para levar a efeito a ordem do Senhor. Davi, portanto, controlou seus homens que recomendavam a pronta execução de Saul, e em vez disso, apenas cortou a barra de seu manto. Se Saul devia ser deposto como rei de Israel, Deus teria de prover seus próprios meios para depô-lo. Davi não ergueria a mão contra o ungido do Senhor. Cuidado, meus queridos, isso é importante, nós cuidarmos para não querer fazer justiça com a nossa mão e atrapalhar os planos de Deus. Deus se incumbirá de que as coisas aconteçam de acordo com o propósito que ele dele, sem nossa mera intervenção. Mesmo que tentado a isso sejamos, por intermédio de vozes que escutamos ao nosso lado, de pessoas que se falam e comunicam conosco, nós precisamos claramente entender que o plano é do Senhor e o propósito é dele. Agora, as pessoas que são resilientes como Mardoqueu vão adquirir o domínio da sua vida. Quando uma tragédia advém, elas não são capazes de se desesperar. Pelo contrário, são capazes de manter o equilíbrio e de trabalhar o seu caminho apesar dos contratempos, da desesperança, de tudo aquilo que sobrevém. As atitudes dessa pessoa podem ajudar a protegê-la de um coração desesperançoso e de outros problemas. Mardoqueu está se encontrando num momento em que parecia que tudo estava perdido para ele, que tudo havia terminado. Porém, ele demonstra o quê? Resiliência. Ele demonstra força, ele demonstra garra, ou seja, ele confia no seu Senhor e na oração, porque
ele crê que Deus pode, por intermédio da oração do seu povo, resolver toda e qualquer questões. Nós somos afrontados dioturnamente como cristãos. Não foi diferente como Mardoqueu, porque era um homem que não fazia mal a ninguém. E ainda assim ele desperta a atenção negativa de Amã. Jesus disse: e odiados sereis por causa do meu nome. Então, a gente vê isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22. Então, enfurecido pela recusa de Mardoqueu de se curvar diante dele, Amã forja o extermínio não só de Mardoqueu, como também de todos os judeus lá no Império Persa. Ainda hoje, cristãos são atacados e sofrem por causa da sua fé, passando por todo tipo de preconceitos, de abusos e até mesmo de martírios. Então o cristão ele é afrontado no trabalho, na família, o cristão é afrontado em qualquer lugar que ele esteja, mesmo que ele faça somente o bem. Mesmo que o seu caráter seja ilibado, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos orientou que nós seríamos odiados pelo mundo. Então, às vezes, nós somos atacados e a gente fica pensando, mas por quê? De onde que está vindo isso? Né? De onde está vindo essa perseguição? O que eu fiz? Não depende do que você fez, não está no que você é. Está naquilo que você representa, né? Que é Cristo, é a vivência da fé. É isso que coloca, às vezes, as pessoas contra a sua vida. Agora, a perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante a nossa caminhada cristã. E era assim com Mardoqueu e os judeus da Pérsia, e era exatamente isso que eles estavam vivendo, essa perseguição. Isso se deu em virtude de Mardoqueu ter a sua fé estabelecida em Deus e não ser capaz de se curvar diante das questões do mundo. Então o cristão se alegra na perseguição porque ele sabe que isso é uma bem-aventurança na vida dele. Ele confia nas palavras de Cristo lá no Sermão das Beatitudes, no capítulo 5, verso 10 do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles então que são perseguidos. Em nossa vida atravessamos por várias perseguições que geram muita angústia e inquietação. Mardoqueu teve sua fé desafiada por Amã, trazendo-lhe ansiedade e até tristeza. Às vezes, Deus permite que venham aflições, perseguições, sofrimentos sobre os que são seus. É evidente que não conhecemos todos os caminhos do Senhor, porém sabemos por sua palavra que chegou até nós, que o Senhor trata com seu povo visando crescimento, aperfeiçoamento, preparação, fortalecimento, manter-nos dependentes dele, despertar-nos entre outros objetivos. É importante que cada discípulo de Cristo esteja firmado na certeza de que o que Deus nos chamou, aliás, o Deus que nos chamou, ele é poderoso para agir em todas as circunstâncias para o nosso bem. Então o nosso Deus é poderoso para agir pelo nosso bem. Eu quero pedir para você um tempinho. Deixa eu só fazer a divulgação aqui do nosso Clube Ouvir pela Palavra. Se você está aqui na lição, por favor, assista esse vídeo. É isso, minha gente. Então, só quero lembrar que se você deseja fazer aí o curso, um treinamento de professores para a Escola Bíblica Dominical, para melhorar a performance assim, da sua aula, para você melhorar como professor, está aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar, para você saber como fazer esse treinamento para abençoar aí a sua vida, tá certo? Terceira e última parte da lição, para que a gente possa encerrar aí o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre a luta diária
contra os nossos inimigos, que aí vem a terceira parte da nossa lição. Nós vamos ver uma missão e uma exposição. Milhares de vidas todos os dias estão sendo ceifadas pelo nosso adversário. E Deus nos convocou para uma missão especial como os seus discípulos. E que missão é essa, pastor? É de pregar o evangelho para estas pessoas, para que elas conheçam o caminho de Deus, o caminho da salvação, bem como também os planos de Deus para a sua vida. E eu e você precisamos estar preparados, convictos para prestar razões da nossa fé com mansidão e temor, conforme a primeira epístola de Pedro nos diz no capítulo 3, verso 15. Além de nós permanecermos na exposição do evangelho de Cristo. Deus conta conosco para essa tarefa. Nossa missão como defensores do Evangelho deve ser cumprida de modo consciente, não duvidando. Se a Igreja de Cristo não denunciar o pecado ao mundo, essa Igreja estará traindo o seu Senhor. Isto incide em doutrinar e amparar a verdade eterna da maneira que o Pai Celestial nos entregou. O profeta Ezequiel enfatiza isso. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisardes o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a sua alma. Oh, queridos, olha a nossa responsabilidade. Veja bem como que nós somos responsáveis em cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então observa que nós não podemos ser apenas crentes de banco, porque existe um propósito claro de Deus para a sua igreja, principalmente nesses últimos tempos. Então a igreja deve se manter fiel a Cristo, porque a fidelidade caminha junto com a dependência de Deus. Muitos têm ouvido falar sobre a fidelidade, sobre ser fiel, porém, poucos querem de fato estar o quê? Submissos a Deus. Não existe uma fidelidade sem submissão. Mardoqueu era um homem comum, como eu e você. Ele passou por múltiplos problemas e amarguras, porém, ele foi submisso e fiel diante de Deus. O fato de Mardoqueu crer em Deus foi o quê? Foi a chave da sua vitória. Então nós precisamos ter certeza de que as dificuldades vão tentar nos induzir para nos ajoelharmos diante delas. Porém, como Mardoqueu, eu e você, nós precisamos saber a quem nós estamos servindo. Nós precisamos ter certeza em onde está a nossa confiança. Por sua fidelidade, mais tarde, Mardoqueu foi exaltado pelo rei e pelas mãos do próprio Amã. Este é o resultado daqueles que são fiéis e submissos ao Senhor. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Seja fiel a Ele. E a recompensa Ele vai te dar. Ele vai fazer você alcançar essa recompensa que virá da sua mão. Porque o alvo de todo cristão, de todo servo de Deus é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar nos achegar mais a Deus, tornando-nos imitadores de Cristo através de uma vida em santidade. Em nossa caminhada cristã, nós devemos anunciar a Cristo e tudo o que Cristo representa em nossa vida. Nós não podemos admitir que as vozes daqueles que estão nas trevas nos façam desviar do nosso foco, tirando a nossa missão, roubando a nossa alegria e fazendo-nos ficar acovardados diante deles. Nós precisamos ser servos e servas do Senhor que sejam realmente de verdade, porque nós somos cristãos de verdade. E se assim somos cristãos de verdade, não é admissível errarmos o alvo. Verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem nesta vida do que qualquer outra pessoa, porque reconhecemos que o Filho de Deus está acima de todo o domínio e poder. Deus não quer seus servos camuflados, mas prontos para lutar. Quantas vezes em nossa vida, na hora das dificuldades, em vez de nós avançarmos,
Nós retrocedemos e nos ocultamos. Mas esse não é o papel do servo de Deus. O apóstolo Paulo deixou registrado em 2 Timóteo 1,7 que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, nós não temos o espírito de temor. Deus não nos chamou para ficarmos aí de cabeça baixa diante das afrontas. Pelo contrário, o Deus nos chamou para nos levantarmos e nos posicionarmos diante de toda a pressão desse mundo. Então, nessa lição, nós somos ensinados a convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida e da nossa família. Nós aprendemos que as dores permitem uma busca apurada do Senhor e da sua presença, e que nós devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados dos ataques de Satanás. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de cristãos que façam a diferença nesse mundo com sua maneira de ser fiel a Deus em todos os aspectos. Encerrando essa lição, eu digo que se você quiser fazer um treinamento de professores, Escola Bíblica Dominical, melhorando aí a performance, está aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar. Você vai poder adquirir esse material e ser abençoado aí, investindo no seu ministério. E você também pode fazer aí parte do nosso clube Ouvir pela Palavra. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso material, para você levar o nosso canal às outras pessoas. Isso é muito importante, então você compartilhar. Compartilha aí no seu Facebook, é só pegar o link, compartilhar no seu grupo de WhatsApp e o nosso canal vai aí alcançando outras pessoas, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, e se Ele assim quiser, nós estaremos aqui de volta na nossa próxima aula, que vamos falar da lição de número 5. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até lá, se Ele assim nos permitir.